Nós estamos hoje em Winchester e nós vamos fazer visita a 2 lugares. Primeiro a esse lugar aqui, ao Great Hall, que é onde nós temos a Távola Redonda do Rei Arthur. Óbvio, sabemos, é uma história que não é verídica, foi pelo rei Henrique VIII que foi feita essa Távola Redonda para dizer que ele tinha conexão com o Rei Arthur. E depois nós vamos na Catedral de Winchester, que é uma das mais antigas que existem no mundo, uma arquitetura muito significativa. Vai ser um dia significativo, empolgante, cheio de histórias. Onde a gente olha aqui, em cada esquina tem uma história. Então esse lugar, essa cidade é maravilhosa. Agora a gente está aqui no Great Hall, que é um espaço bem antigo, ele foi construído há muito tempo atrás. Aqui era um lugar de recepção de reis, de pessoas de autoridade. Hoje se tornou um museu e é aqui que está a Távola Redonda do Rei Arthur. Não é a tábua original, até porque a história do Rei Arthur é uma lenda que foi contada, e aí com o tempo vários autores foram se debruçando e fazendo essa história crescer. Mas a lenda do Rei Arthur ela é muito importante aqui na Inglaterra, porque ela é um símbolo muito do que é o coração da Inglaterra, da questão do reinado, do desejo por um rei justo, pela união dos reinos, né? A história da Inglaterra é exatamente isso, 7 reinos. Aqui a gente tinha um reino de Wessex, que vai ser a capital de Winchester, dessa cidade, vai ser a capital desse reino, do rei Alfredo Grande, que vai unificar a Inglaterra, que aí a gente vai ter finalmente o Reino Unido. A lenda do Rei Arthur carrega muitos pontos semelhantes ao cristianismo, essa ideia de rei perfeito, de uma mesa de igualdade, dos cavaleiros, a honra, o sacrifício. O Rei Arthur, ele é um rei que não reina para o seu próprio bem, mas ele entende que não é um privilégio reinar, mas é uma responsabilidade, esses romances de cavalaria. Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no Great Hall, que é um local onde nós consideramos como um ponto turístico aqui na região. E foi muito interessante estar aqui porque nós ouvimos bastante sobre os detalhes da lenda do Rei Arthur, né? E o quanto que nós podemos fazer reflexões nesse sentido da história, da jornada dele para a nossa vida, seja em questões de liderança do dia a dia, corporativa, pessoal, ou até na liderança da igreja. Quais são os desafios, o que ele abdicava em relação para servir o seu povo e o quanto que era importante isso na época da história dele, né, onde foi destacado todo esse voto de servir a população e o quanto que isso pode ser refletido na nossa vida. E aqui é muito interessante porque tem essas roupas antigas onde nós podemos vestir, né, então viver um pouquinho de como era as vestimentas daquela época e se apropriar ao longo desse local com toda essa referência do rei, o quanto que isso pode refletir na nossa vida. E é isso, super obrigada. A gente está aqui agora na Catedral de Winchester, essa catedral super antiga. Ela é uma das maiores catedrais góticas da Europa, ela é gigantesca. Aqui vários reis anglo-saxões foram coroados e enterrados. A própria Maria Sanguinária se casou aqui. Então, além de ser uma igreja, aqui também tem um museu, uma biblioteca antiga e também já foi um mosteiro, muito semelhante à outra igreja que a gente foi. A gente vê aqui camadas de história da Inglaterra, uma em cima da outra. Aqui também foi enterrada a Jane Austen e é um símbolo da antiga capital, né? Winchester era a antiga capital da Inglaterra antes de Londres. Aqui a gente consegue ver uma Bíblia que foi copiada por um monge, porque aqui foi um mosteiro, então a Bíblia belíssima, na época que você não tinha nem a prensa de Gutenberg, era tudo feito à mão, copiado à mão por monges e também ilustrados. Então a gente conseguiu ver de pertinho uma Bíblia dessa original. Acabamos de chegar do nosso passeio para Winchester, tá chovendo aqui, ó, parte do intercâmbio é aprender a lidar com chuva, tá? O ônibus saindo embora. E é isso, se você tá curtindo esse vlog, não esquece de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo o que você tá achando. Falou, Deus abençoe, tchau, tchau.